Olá, hoje vamos falar sobre o sétimo mandamento. O sétimo mandamento diz: não furtarás. Tem uma explicação clássica que está contida no Catecismo Menor que diz assim: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar do nosso próximo dinheiro ou bens, nem nos apoderar desses bens por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas, por outro lado, devemos preservar e conservar os seus bens e seu meio de vida. Generosidade e não ganância é aquilo que identifica a vida do cristão, de um discípulo de Cristo. O sétimo mandamento, ele preserva os bens terrenos, que são bênçãos de Deus na vida dos seus filhos. Vamos, então, meditar um pouco mais sobre essa questão, sobre esse sétimo mandamento e o que ele se aplica e como ele se aplica para a nossa vida também. Quando Deus criou o mundo, ele viu que tudo era muito bom. E também reforçou que os bens são bênçãos que o próprio Deus estava dando para os seus filhos. Só vamos entender os bens como bênçãos de Deus quando nós olhamos à luz do primeiro mandamento. Os bens à luz do primeiro mandamento, ele significa que nós não vamos colocar aquilo que recebemos, as coisas terrenas que recebemos, em nosso coração, mas elas vão estar à disposição das nossas mãos, para que possamos então cuidar, preservar, administrar e usar esses bens em benefício, a serviço do nosso próximo, do nosso irmão, e muitas vezes nosso irmão em necessidade. O problema é quando o amor às coisas, o amor ao dinheiro, ele sai das nossas mãos e toma conta do nosso coração. Talvez vocês vão se lembrar da história de um jovem rico, registrada lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Esse jovem, ele chega até Jesus, e eu acredito que foi uma pergunta sincera, e na qual ele estava buscando atingir ou encontrar essa resposta. E a pergunta era: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a salvação e a vida eterna? Então, Jesus, ele olhou e ele disse para esse jovem, perguntou: você cumpre os mandamentos? Ele listou alguns dos mandamentos. Esse jovem disse: desde criança. Então Jesus olhou para ele com amor e disse: te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens, dê esse dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me, que você vai ter uma riqueza eterna à sua disposição. Então diz o texto que ele fechou a cara, saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Quando a gente medita um pouco nessa história, nesse texto, a gente logo percebe que o dinheiro, os bens, não são um problema aqui. E também, Jesus não está dizendo para toda pessoa que deseja segui-lo: vende tudo que você tem, então depois siga-me. Também não é o ponto aqui. O que Jesus apontou e deixou claro através dessa história para esse jovem é que ele estava agarrado, o seu coração estava preso nas coisas, nas suas posses, e que se ele não tivesse isso, ele não teria condições de continuar vivendo. Saiu das mãos e foi para o coração. Foi exatamente isso que Jesus pontuou nesse texto, nessa história. Nós vemos que as posses, os bens, não são um problema. Na verdade, Deus deixou o mandamento exatamente para que possamos cuidar e preservar dos bens terrenos que Ele tem dado a cada um de nós, seus filhos. Não somente para que nós possamos cuidar e saber onde colocar no lugar certo nas nossas mãos e não no nosso coração, e também ajudar a conservar e melhorar os bens que são do nosso próximo, do nosso irmão. No Catecismo Maior, Martinho Lutero, ao refletir sobre esse mandamento, ele disse o seguinte: furtar outra coisa não é senão apropriação injusta de bens alheios, o que, em poucas palavras, compreende toda espécie de vantagens para a desvantagem do próximo. Vantagens para a desvantagem do próximo. E se a gente for olhar textos bíblicos que nos ajudam a entender esse mandamento, a gente vai ver que ele é muito amplo. Exatamente, furtar ou roubar não é apropriação de algo concreto apenas, mas pode ser quando alguém engana outra pessoa com valores reais, medidas falsas,
quando é cobrado por altos preços por um produto, ou quando o patrão não paga direito ao empregado, o empregado é preguiçoso no trabalho, enfim. São tantas situações que esse mandamento nos leva a pensar e refletir, que a gente percebe que todos nós pecamos, somos falhos nesse mandamento. E a pergunta que nós fazemos é: como é que podemos fazer a vontade de Deus ao olhar para esse mandamento, vendo que nós não conseguimos? E a resposta é apenas a presença de Deus, a ação do Espírito Santo que nos faz, em arrependimento, ter uma mudança de vida e buscar viver de acordo com aquilo que Deus deseja nas nossas vidas. Talvez vocês vão conhecer a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E como era conhecido na época, um cobrador de impostos não era muito bem visto, porque ele ia cobrar os impostos e uma parte ficava no seu bolso. A história lá no Evangelho, que Jesus estava passando pela cidade onde Zaqueu ele morava, e por ironia, Zaqueu era muito pequeno, e como sempre uma multidão muito grande seguia Jesus, ele subiu numa árvore para pelo menos ver Jesus passar. Jesus está passando perto onde Zaqueu estava. Claro que intencionalmente Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou almoçar na tua casa. O que acontece é que as pessoas começaram a falar: Jesus, como é que você vai almoçar na casa de um pecador? A gente não sabe o que aconteceu ao longo dessa refeição, a conversa que eles tiveram, mas o que nós sabemos e os detalhes que esse texto nos traz já são suficientes, porque a presença de Jesus na vida de Zaqueu fez com que ele mudasse de vida, mudasse de atitude, ao ponto de ele dizer: olha, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus respondeu: hoje houve salvação nesta casa. Em outras palavras, a própria presença de Jesus, através da ação do Espírito Santo, por meio do perdão dos pecados, transformou um coração corrupto, um coração ladrão, um coração que buscava a sua vantagem para a desvantagem do próximo, e o transformou em alguém, num coração generoso, ao ponto de usar aquilo que tinha, então, para beneficiar ou para ajudar o irmão em necessidade. Então, quando eu olho para essa história, eu percebo a maneira como Jesus ele olhou, cuidou de Zaqueu. Ele fez com que Zaqueu observasse a vida agora na perspectiva de filho de Deus e tirasse do seu coração as coisas que o afastavam de Deus, de Jesus e da sua presença, e o fez colocar e usar aquilo em prol e benefício do irmão. Como isso acontece? Somente pela palavra viva, através da ação do Espírito Santo, somente através do resgate de Cristo, que diz: os teus pecados estão perdoados. Somente através das misericórdias e das riquezas que Deus nos dá, em fé, em confiança, é que podemos olhar para as coisas que temos e ficar contentes, estar satisfeitos, e sendo bons administradores e aplicando esses bens da maneira que Deus se agrada, isto é, não olhando apenas para o benefício, mas em generosidade olhamos para a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso a pergunta que eu deixo como reflexão nesse breve vídeo é: aonde nós estamos colocando esses bens que são bênçãos de Deus? No nosso coração ou nas nossas mãos? Esse foi o Momento Drops luterano aqui da Congregação Concórdia Moema. Tem o objetivo de trazer pequenos vídeos falando sobre diversos temas da fé cristã. Hoje continuamos com a série dos mandamentos e meditamos sobre o 7º mandamento. Você sempre é o nosso convidado a estar e acompanhar esses momentos junto conosco. Curta, comenta, compartilha, vai ser uma alegria ter a sua companhia aqui junto conosco. Fique com Jesus e até a próxima.